Olá! Nessa aula iremos discutir os estudos descritivos, um dos tipos dos estudos epidemiológicos. Para iniciar, gostaria de relembrá-los algumas definições dos estudos epidemiológicos. Primeiramente, os estudos epidemiológicos são um conjunto de regras básicas de como se deve proceder a fim de produzir um conhecimento dito como científico. Ele é aplicado às investigações dos processos saúde, doença e cuidado nas diferentes populações humanas. Os estudos epidemiológicos têm três grandes propostas. A primeira delas é descrever doenças e agravos. A segunda é explicar a ocorrência dessas situações de enfermidade ou de saúde, identificando os fatores de risco e as possíveis etiologias. E, por fim, identificar e avaliar as medidas de proteção, prevenção, diagnóstico e controle de diferentes situações que ocorrem nas populações humanas. A proposta dessa aula será de apresentar o estudo epidemiológico que tem como função a descrição de doenças e agravos das diferentes situações de enfermidade. Os estudos epidemiológicos eles podem ser classificados de diferentes formas. Uma delas é segundo o escopo dos seus objetivos. Dentro dessa caracterização, os estudos eles podem ser descritivos ou analíticos. Os estudos descritivos são aqueles em que o pesquisador utiliza quando pouco se sabe sobre as causas das doenças. O pesquisador ele tem a intenção apenas de descrever o padrão da ocorrência de doenças em relação às variáveis ligadas às pessoas, ao tempo e ao lugar, sem se preocupar com os motivos relacionados a essa situação. Já os estudos analíticos, como já falamos em aulas anteriores, eles têm como objetivo justificar as prevalências e ou incidências por meio de associação entre estas e fatores que podem estar determinando essas ocorrências. Na aula de hoje, nós falaremos a respeito da epidemiologia descritiva, que é o estudo das variações das frequências de doenças ou óbitos, levando em consideração esses três aspectos: o tempo, a pessoa e o lugar. Para que vocês possam entender um pouco mais essa questão, a gente vai pontuar cada um desses três tópicos dos estudos descritivos. A começar pelas variáveis relativas às pessoas. Dentro dessas variáveis, a gente tem diferentes aspectos que podem ser levados em consideração, como o sexo, a idade, o estado civil, a escolaridade, renda, classe social ou estilo de vida dos indivíduos. Por que é importante a gente estudar o sexo das pessoas, né? Existem algumas situações que a gente deve considerar, por exemplo, as diferenças biológicas e sociais. É fato que o sexo masculino e o sexo feminino têm diferenças relacionadas à sua biologia, né? Bem como as questões sociais também, como, por exemplo, o nascimento de mais meninas ou a questão de que a mortalidade é mais precoce no sexo masculino. As diferenças na morbidade e na mortalidade também podem ser levadas em consideração. Então, quando a gente faz um estudo descritivo, é importante levar em consideração o sexo das pessoas a que estamos nos reportando. Com relação à idade, por que a idade é importante de ser levada em consideração? Primeiro, a gente tem diferenças nas quantidades e tipos de agravos nos diferentes ciclos de vida, ou seja, nós temos doenças próprias por faixa etária. Então é importante a gente sempre apresentar nos estudos descritivos a que tipo de ciclo de vida eu estou me relacionando ou que eu estou levando em consideração. E também a questão da concentração nos extremos, né? Hoje nós temos a situação dos idosos em grande quantidade, cada vez mais, e pouca natalidade. É nesse sentido, né? Quando a gente faz um estudo descritivo, é importante levar em consideração o quesito idade. No que diz respeito à escolaridade, renda, classe social, a gente mostra esse gráfico da determinação social da doença. Ele foi definido em 1992 por duas médicas, a Dahlgren e Whitehead, lá na Organização Mundial da Saúde. E eles colocam de maneira muito clara que hoje em dia as situações de enfermidade elas não são devidas única e exclusivamente à idade, sexo e fatores hereditários, como a gente pode ver aqui o meio.
É importante levarmos em consideração o estilo de vida dos indivíduos. Eles podem estar relacionados, sim, à situação de enfermidade ou de saúde de uma população. Além disso, a gente pode levar em consideração toda a questão de redes sociais e comunitárias a que esses indivíduos estão inseridos. Por exemplo, o tipo de habitação, serviços sociais de saúde, se a casa em que ele mora tem água e esgoto, né? Enfim, água tratada e esgoto, se a condição de vida daquele indivíduo é de desemprego ou não, como é o ambiente de trabalho dele. Questões relacionadas à educação também podem ser importantes para que a gente caracterize a população, né? A produção agrícola e de alimentos, enfim. Essas questões elas são bem importantes de serem levadas em consideração na descrição das situações de enfermidade. E por fim, o quesito relacionado ao estilo de vida dos indivíduos. Sabe-se que quando a gente trabalha na descrição de situação de enfermidade, é importante levar em consideração as questões de alimentação, tabagismo, álcool, por exemplo, né, atividades físicas e também a questão do estresse, que é o grande mal do século, né? Então, nesse sentido, a gente coloca aqui a grande importância de se caracterizar as pessoas quando estamos fazendo um estudo descritivo. Além disso, existem também questões vinculadas a variáveis que surgem ou evidenciam os fatores ou indicadores de risco. Por exemplo, a definição de populações vulneráveis e a priorização da atenção com enfoque de risco. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de exemplos relacionados a essa variável de pessoas. Esse é um artigo publicado em 2016 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, uma das grandes revistas aqui da área da medicina no território nacional. E vejam como eles colocam no artigo exemplos das variáveis relativas à pessoa. Nessa primeira tabela do artigo, eles descrevem quais são os sexos das pessoas que estão vinculadas a esse estudo, a idade, cor de pele, se vive ou não com o companheiro e anos de estudo. Tudo isso para mostrar que realmente é bem importante a gente levar em consideração as variáveis que eu apontei anteriormente. Outro exemplo, a gente tem aqui os casos notificados de HIV/AIDS segundo o sexo na cidade de Curitiba. Vejam ali que tem na primeira coluna o ano do diagnóstico, o número de casos por sexo masculino e feminino, apresentando o total, e também fazendo uma razão entre homens e mulheres. Para cada 6 homens, nós temos uma mulher com HIV no ano de 1991. E esse cálculo da razão, ele é feito dividindo-se o sexo masculino, 123, por 19. Então, dessa forma, a gente consegue estabelecer aí essa variável da razão. Bom, agora vamos falar um pouquinho a respeito das variáveis relativas ao lugar. A gente já falou da pessoa, vamos falar do lugar agora e depois do tempo. No quesito lugar, por que é importante a gente levar essa situação em consideração? É importante porque a gente consegue, a partir dessa variável, acompanhar a disseminação de agravos nas diferentes localidades. Além de também ter a possibilidade de definir as áreas de risco para a intervenção. Né? É importante a gente identificar onde que a gente tem surtos de situações de enfermidade, por exemplo. Como que a gente vai trabalhar nesse sentido? Então, é importante definir a área de risco, né? E também a avaliação de impactos de ação, comparação de indicadores entre as regiões e serviços. Se acontece determinada situação em uma região, é definida uma ação governamental. Será que essa ação teve efeito? Sim ou não? Então, é nesse sentido que é importante a gente levar em consideração o lugar. A gente tem que ter um cuidado com duas questões, no quesito de comparação. Para que a gente possa comparar os lugares, é importante existir uma padronização dos coeficientes avaliados, ou seja, as incidências, as prevalências serem relativas ao tamanho da população, para que a gente não leve essa avaliação de maneira não adequada, né, e equivocada. E também é importante fazer comparação entre semelhantes. Cidade se compara com cidade, estado com estado, bairro com bairro, populações com diferentes populações. Então, para que a gente não tenha erro na avaliação das variáveis, né? A gente tem que ter essa padronização aí da comparação dos locais. Alguns exemplos de situações relativas ao lugar. Esse aqui é um mapa da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, da CESA, do ano de 2017.
Ele faz uma comparação do risco climático por dengue por município nas semanas de 5/2 de 17 a 11/2 de 17. Ele mostra aqui na legenda que as cidades que apresentam uma pontuação vermelhinha, elas têm alto risco para o desenvolvimento da dengue. Amarelo, médio risco, verde, baixo risco e azul, sem risco. No caso aqui do estado do Paraná, eles estão apontando algumas cidades que têm um risco, sim, de ter maior prevalência de dengue. Então é importante a gente ter esse tipo de informação ao longo aí do ano para que ações possam ser tomadas e definidas dentro desses locais, né? Outro exemplo é esse mapa também da CESA de 2017, na classificação dos municípios por incidência de dengue. Aqui ele já está mostrando a incidência de dengue. Municípios que apresentaram casos de dengue na semana de 31 a 6 de 2017. Então, mostra ali algumas cidades que realmente apresentaram maiores casos de dengue. Esse é um tipo de gráfico bastante comum que a CESA geralmente libera. Importante vocês saberem identificar que é um estudo descritivo, que não se preocupa com os motivos, né? Ele só está mostrando aí as questões de enfermidade propriamente dita. E por fim, as variáveis relacionadas ao tempo. Por que é importante a gente levar em consideração o tempo no estudo descritivo? Porque o tempo nos indica os riscos, né? Quando que aconteceu aquela situação de enfermidade? Então, para um próximo ano, próximo momento, eu posso me preparar para essa situação. No fato de se prevenir a ocorrência de eventos, orientação de medidas de intervenção e avaliação do impacto das ações ao longo do tempo, né? Alguns exemplos de situações de variáveis relativas a tempo. Então, a gente tem a tendência de série temporal, onde se acompanha diferentes locais por anos, semanas, as variações climáticas e sazonais, ou seja, variações climáticas ao longo do ano, o que pode acontecer em que parte do ano que a gente pode esperar a dengue, por exemplo. A dengue, a gente tem uma estimativa de maior ocorrência no verão. Não acontece no mês de junho, julho, agosto, que é mais frio. Então, é nesse sentido que a gente tem que levar em consideração, né? E as variações irregulares, podem acontecer surtos e epidemias. Eu acho importante aqui a gente ressaltar o que é um surto, o que é uma epidemia. Então, assim, o surto seria aquele pico de situação de enfermidade descontrolada, por exemplo, o que aconteceu recentemente com o sarampo. Era uma situação de enfermidade que já estava adormecida há algum tempo e de repente ela voltou a acontecer. Então a gente diz que isso é um surto, né? Um pico da situação de enfermidade. A epidemia seria mais no sentido ampliado de tempo, né? Por exemplo, o que aconteceu a epidemia da dengue ao longo de 1, 2 anos, enfim. Então a gente tem que saber diferenciar essas duas situações. Aqui a gente tem um exemplo da distribuição por semana do H1N1 que aconteceu no ano de 2009. Vejam que interessante, né? Aqui o vermelhinho são os casos confirmados de H1N1 e ele aconteceu um surto aqui nessa semana, entre a semana 28 e a semana 46. Estão vendo? Um surto de H1N1 no ano de 2009 e o verdinho foram casos descartados, mas que poderiam ter sido H1N1. Vejam como ele se distribui aí ao longo do ano. Esse gráfico foi retirado de um artigo publicado na revista do Einstein em 2015. Quem tiver interesse pode buscar esse artigo, que ele é bem interessante para se ler. Outro exemplo aqui de variáveis relacionadas ao tempo é um mapa também da CESA, né? O estado do Paraná registra 107 mortes por causa da nova gripe. E vejam que esse mapa, ele nos traz também o quesito de tempo, local, né, o lugar e as pessoas. Então, no estado do Paraná, aconteceu entre os dias 14 de julho e 15 de agosto, as mortes, as datas das mortes das pessoas, a faixa etária das vítimas, então aqui crianças, adultos jovens, adultos de 43 a 65 anos, né, e o sexo das vítimas, homens e mulheres, mostrando aí em um único gráfico os três pilares dos estudos descritivos, que é o tempo, a pessoa e o lugar. Nós temos também aqui um exemplo de distribuição cronológica, que ela é útil para se visualizar
a tendência em grandes períodos. Então, aqui é uma visão de uma tendência secular de uma situação de enfermidade, que pode ser, por exemplo, a febre amarela, né, que tinha um pico alto aí nos anos de 1900 e foi diminuindo nos anos 2000. Aqui a gente tem um exemplo de surto, né? O surto seria essa pontinha aqui, quando tem o pico, e a epidemia acontecendo ao longo dos anos aqui de 90 ao ano 2000, né? Isso a gente consegue visualizar aí com essa tendência aí cronológica. Outro exemplo de distribuição cronológica, aqui é uma questão de distribuição sazonal, a variação sazonal, e aqui a gente pode dizer, por exemplo, que é a dengue, né? No mês de janeiro e fevereiro, um alto pico, diminuindo em maio, junho, julho e agosto, voltando em outubro ao pico novamente. Então, é uma distribuição cronológica e sazonal, certo? E aqui mostrando um gráfico de medidas de controle, né? Então, uma distribuição cronológica e quando se aplica uma situação, enfim, uma ação para que se diminua determinada situação, que pode ser, por exemplo, a vacina, né? A gente tem aqui uma diminuição bem significativa da situação de enfermidade, mostrando e apontando que existem medidas de controle tomadas e que são bastante efetivas. Esse gráfico eu gosto bastante de trazer como exemplo, que é o gráfico da taxa de detecção por 100 mil habitantes de casos de infecção pelo HIV/AIDS, coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes e o número de pessoas vivendo com AIDS na cidade de Curitiba de 1990 até 2013. Então, olhem lá, gente. O verdinho ele mostra pessoas vivendo com AIDS. Então, vejam que na década de 90 a gente tinha poucas pessoas vivendo com AIDS. A partir do ano 2000, esse número foi aumentando cada vez mais. Muito provavelmente por conta das medidas de tratamento desse tipo de enfermidade, né? Aqui o azulzinho mostra o ano de diagnóstico da doença do HIV. Então vejam que em 1997 a gente teve o maior pico da doença, né? E ela foi diminuindo, aumentando, diminuindo, e agora a gente está numa crescente a partir dos anos de 2010, 2011, né? E em vermelhinho mostrando a taxa de óbito das pessoas a cada 100 mil habitantes, né? Mostrando também que na década de 90 a gente tinha mais óbito, né? Das pessoas do que pessoas vivendo com a situação de enfermidade e hoje a gente conseguiu regular essa situação, certo? Então esse é um gráfico que eu acho bem interessante que nos mostra diferentes aspectos ao longo do tempo, uma tendência, né, aí de quase 20 anos, mais que 20 anos, né, 23 anos, e também mostrando questões vinculadas a tempo, pessoa, lugar, enfim, na cidade de Curitiba. Eu queria deixar aqui esse endereço do YouTube, de um vídeo do YouTube, que é um exemplo bem clássico de estudo descritivo. É uma reportagem de um determinado canal e eles nos mostram informações relacionadas à febre amarela. Então, eu gostaria que vocês assistissem para complementar esse conteúdo ministrado. Espero que vocês tenham absorvido aí o que quer dizer os estudos descritivos e caso existam dúvidas, eu fico bem feliz em respondê-las, ok? Um abraço a todos, até mais!